áreas como gestão de conflitos, comunicação interpessoal e atendimento ao cliente, auto-coaching, educação corporativa como estratégia organizacional. Dentre muitos outros que completam seu histórico curricular, sua missão: ser ferramenta, auxílio para líderes e liderados alcançarem seus objetivos, atingindo, assim, um próximo nível, transformando na carreira, renascendo mais forte e resiliente. Sua visão: oferecer uma perspectiva de melhoria diária, onde atender o necessário para capacitar, reinventar, adaptar ao novo. O seu valor é inspirar e impactar pessoas que queiram se transformar, crescer, atingindo o seu propósito. Com vocês, senhora Valéria Marcolina. Mas o quanto você aguenta apanhar, resistir e seguir adiante. Seja muito bem-vindo ao mundo. Obrigada, César. Bora lá. Tô na casa. Essa música tem um significado muito grande na minha vida. Foi quando eu comecei a minha vida de verdade, aos 16 anos, quando eu assumi a auto-liderança do meu destino, quando o rock passou e auto-liderou e decidiu que ele ia seguir em frente, enfrentar as dificuldades e as tempestades da vida. Lutar, gente, não é só basquete, é resistir a apanhar, é ter resiliência, inteligência emocional, resistência e saber que a vida, ela te ensina, ela te dá, mas você consegue ir adiante. Bom, boa noite, meu nome é Valéria, eu sou mineira, você já deve ter percebido o meu sotaque, assim, um pouco mineiro, paulista. Eu vim para São Paulo em 2016 numa missão pela empresa onde eu trabalho há 18 anos e eu comecei do chão de produção. Quem já trabalhou em gráfica vai entender um pouquinho que chão de produção em Minas é brochurista, São Paulo é botista. O que significa essa função? É aquelas mulheres que ficam embalando, colando, grampeando os materiais que vocês recebem. Um livro, uma revista, um cartão de visita, um panfleto, passa por nossas mãos. O meu patrão, né, se chama Júnior, não vou externar muito o nome da empresa, mas ele teve a visão que, tipo assim, você é boa no que você faz e você vai se dar muito bem em outros setores. Sair da produção, no atendimento, comercial, vendas, financeiro, contabilidade, logística, expedição, RH, departamento pessoal e hoje eu sou gestora. Quando eu vim para São Paulo em 2016, eu geri uma equipe de 150 pessoas entre um parque gráfico na Leopoldina, uma loja de atendimento ao cliente no centro de São Paulo, que é perto do Anhangabaú, uma loja em Campinas e outra em Osasco. Olha, eu vou dizer para vocês que foi o momento mais feliz da minha vida, porque eu consegui me transformar numa líder de verdade. A minha trajetória é muito simples, não tão é complexa, mas para mim foi simples hoje. Eu saí de casa com uns 16 anos, sou filha de um caminhoneiro, sou numa cidade chamada João Molevade, e eu sempre fui muito à frente do meu tempo. Eu nunca aceitei menos. Eu nunca gostei de ser muito coordenado o tempo todo. E meu pai, o tempo todo, ficava: é minha filha, vai casar, vai ter filho, vai ter sua casa. Eu, não nasci para casar nova e não quero isso para mim no momento. Então eu me lancei no mundo, aprendi muito. Gente, apanhei muito, tá? Sofri muito, fui mãe solo, tenho duas filhas, que é a Karen hoje, que está com 27 anos, e a Paloma com 22. Então esse é um pouquinho da minha trajetória.
Eu trabalho nessa área de liderança há mais de 20 anos, eu sempre tive esse tino de ajudar, orientar, e sem saber, eu já sou coach desde muito antes de conhecer a Simone, que foi uma bênção na minha vida, que ela realmente transformou, porque, gente, coach, no português, se chama, técnico, é um treinador. É aquela pessoa que está com você o tempo todo, te orientando, explicando, falando, você vai dar esse passo, você vai viver esse momento, essa é a sua postura, essa precisa ser a sua conduta, você precisa estar atento ao que está acontecendo ao seu lado, você precisa aprimorar os seus conhecimentos e saber que você tem um conhecimento que precisa ser passado para as pessoas. Então, qual foi a minha missão? Eu vou transbordar o meu conhecimento de mais de 20 anos para as pessoas. Porque conhecimento a gente não leva para o mundo, gente. Eu acho assim, eu tenho vivência como mãe, né? Profissional, filha. Meu pai já é falecido, infelizmente. E ele foi o meu maior líder. Porque ele ficou viúvo muito novo, eu muito nova, uma menina de 5 anos. E imagina um pai naquela época com uma filha de 5 anos, de um cabelo aqui, igual Rapunzel, nossa, né? A gente cabelo grande. Ele precisou aprender como que ele ia me liderar, como que ele ia cuidar de mim, como que ia ser a vida da gente, eu e ele, meu irmão. Ele casou, eu fui viver minha vida e eu comecei a seguir os mesmos passos dele. Eu tive que aprender a me autoliderar, a falar menos e ouvir mais. Gente, eu tinha um problema de falar demais, confiar demais nas pessoas, e eu perdi a minha autoliderança no meio do caminho. Passei muita dificuldade mesmo por não ser inteligente, por confiar nas pessoas erradas, mas graças a Deus, Deus me honrou tanto que eu consegui criar 2 meninas, tá? Nunca me casei. O meu desafio foi, eu tenho minhas filhas, eu não vou colocar ninguém na minha vida porque eu preciso cuidar delas. A minha vida vai ser eu e elas. Não foi uma tarefa fácil, porque eu tinha que trabalhar, mas eu rompi. E o que é liderança para mim? Quem foi o maior líder da humanidade? Alguém sabe me responder? Jesus. E o que Jesus ensinou aos seus apóstolos? Liderar e servir. Se você é líder e não servir o seu liderado, você não é líder. O que é servir? Não é fazer tudo que o liderado deseja, não, gente. É olhar o que ele precisa, ouvir as necessidades dele e tentar encaixar dentro da nossa realidade o que realmente ele precisa fazer para continuar a sua caminhada. Mas a liderança não é só no mundo corporativo, não. Nós somos líderes em casa. O casal, o marido e a mulher, vocês compartilham a liderança. Tem um conceito, gente, que eu nunca fui casada, mas eu meio que abomino, quando alguém fala assim, mas a mulher tem que ser submissa ao homem. Alguém sabe o significado da submissão? Estar sob o mesmo propósito. Estar sob o mesmo propósito. E muita gente fala, a mulher submissa não é. A gente caminha ao lado. É a mesma coisa o líder e o liderado. Você não precisa coagir o seu liderado. Vocês estão em casa. Você tem filhos. Então, em comum acordo, lógico que vai ter uma atrito, vai ter uma discussão, porque filho, né, gente, não é uma tarefa fácil, principalmente quando ficam adolescentes. Então, a gente tem que começar a entender o seguinte: se eu sou o espelho do meu filho, se eu sou o exemplo das minhas filhas, eu precisei ser o exemplo delas em todos os sentidos, por ser mãe solo, por ser mulher, por ser trabalhadora, e trabalhar só no meio de homens. Eu tinha que provar o tempo todo que eu tinha vindo para poder fazer diferença na vida de todas as pessoas. Olha, quando eu conheci a Simone ano passado, eu estava num momento muito difícil na empresa, onde eu trabalho há 18 anos, e está sendo assim, uma transição, hoje tranquila. Quando eu chamei o Júnior para conversar, que é o dono da gráfica, eu falei para ele assim: eu preciso de uma reunião com você. Ele achou que eu ia pedir aumento, tá? Ele disse assim: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Assim, não. Aí eu falei para ele: olha, eu estou fazendo uma transição de carreira e eu quero seguir o meu propósito. Porque agora eu encontrei o meu propósito. Eu encontrei o motivo pelo qual eu estou nessa terra, que é transbordar o meu conhecimento e a minha experiência para as pessoas.
Olha, gente, eu vou falar para vocês que os olhos dele brilharam. Porque ele fala, você vai me abandonar? Eu falei, não vou abandonar. Mas eu disse para ele, eu estou me sentindo uma filha e está saindo de casa de novo. Sabe? Então, assim, com ele eu aprendi a ter olhar empreendedor, que é um empresário, assim, de gente de visão. Eu já até comentei com a Simone, ele tem uma visão magnífica, super humano. Então ele disse para mim, eu até deixo você ir embora, mas vai ser gradativamente. Então eu só consegui a bênção dele para me desligar da empresa no final do ano. Então agora mês que vem, meados de maio, junho, eu vou palestrar lá dentro da empresa com meus colegas, porque eu vivi com lideranças que estão lá até hoje, que não melhoraram, não mudaram a cabeça, por mais curso que ele tenha adquirido. E por que eu melhorei? Por que eu mudei? Porque eu sofri, porque eu apanhei, porque toda vez que eu chegava num momento de eu ter a minha... Como que eu falo? Quando a gente vai ter uma promoção, eu dava um passo para frente e 3 para trás. Um para frente e 3 para trás. Por quê? Falava demais, contava tudo que acontecia comigo, das pessoas, brigava com todo mundo, xingava, reclamava o tempo todo, até que eu fui entender que não era assim que funcionava. Que meu pai falava, Valéria, você fala demais. Aí o Júnior um dia me chamou, fale menos e ouça mais. Nunca mais eu esqueci dessa frase. E eu falo para vocês, a minha vida, desistir nunca foi uma opção. Mesmo que eu tenha cometido todos os erros, porque eu tinha 2 filhos para criar. Eu pagava aluguel, como eu pago até hoje. Eu tinha que manter a minha casa em ordem, eu tinha que manter as minhas filhas na escola. Hoje eu tenho uma formada em engenharia e produção, que é a Karen, ciências contábeis, trabalha como PJ, foi contratada pela ArcelorMittal e está fazendo a jornada dela. Graças a Deus. Tenho a Paloma com 22 anos que mora comigo, que é a minha caçula de 1,86 de altura, que ela também está fazendo faculdade de design de interiores, porque eu peguei no pé, porque eu fui voltar a estudar com mais de 50 anos. A pandemia, ela abriu a minha visão, porque fica em casa, né? A economia vem a gente ver depois. Eu não gosto nem de ouvir falar dessa frase. Mas o que foi bom para mim? Porque eu percebi que se eu quisesse melhorar, se eu quisesse dar um passo e entrar nesse mundo que eu estou inserida hoje, eu precisaria me capacitar. E é isso que os líderes, a maioria deles, não entendem. Você quer ser líder? Se capacite. Lê um bom livro. Um livro que eu li, que eu acho muito impactante, O Monge Executivo. É um livro que qualquer líder que lê, seja ele do corporativo, ou líder de casa, qualquer líder, um técnico de futebol, um técnico de basquete, de vôlei, de handebol, que eu fui atleta de handebol, ele vai entender que ele precisa extrair muito mais dele para que ele possa extrair da outra pessoa. Eu leio os livros, eu vejo filmes, eu tenho que estar o tempo todo conectada, eu tenho todo aprimorando os conhecimentos para quê? Para que eu possa passar para as pessoas. Além de mentora de líderes, gente, eu também atuo na área de RH com treinamento, desenvolvimento e recrutamento e seleção. E eu sigo um grande líder lá em São Paulo, que é Norte Santo André, que chama Ricardo Piovani. E o Brasil está tendo apagão de talentos, e realmente está tendo apagão de talentos. E começar por mais alto escalão da liderança dentro do mundo corporativo. Hoje, eu digo para vocês que nós estamos aqui vivenciando esse momento que para mim está sendo único. Porque hoje estou lançando o meu movimento de líderes visionários. Que é em primeira mão para você. Essas aqui são as minhas bênçãos. Nessa época, que essa tinha 14, essa aqui tinha 19. Mas nós já estamos aqui eu, tá, gente? Magrinha de cabelo grande, hoje totalmente diferente, né? Essa coisinha fofa aqui com os raios. Passa para mim, amor, por favor. Tem um vídeo que eu gostaria de vocês. Um exemplo de liderança. Nelson Mandela, ele viveu por muitos anos preso por causa do apartheid na África do Sul. E a história desse cara, eu falo que para mim, ele foi um dos homens mais inteligentes na Terra, porque ele aprendeu com o inimigo dele como se portar. Ele não brigou, ele não murmurou e ele não se revoltou. O que ele fez? Ele estudou. Ele lia livros, ele estudava o seu oponente.
E o que aconteceu com Mandela? Quando caiu o apartheid, ele virou presidente da África do Sul. Solta o vídeo para mim. Isso é um trecho do filme Invictus. E nesse trecho, ele mostra o que é ser verdadeiramente um líder de uma nação que precisava ser liberta de todos os conceitos que foram impostos a eles. Que a África do Sul era dividida em a parte branca e a parte preta. O presidente Mandela tomou posse. Hoje marca o início de uma nova era na África do Sul. O presidente Mandela tomou posse em Pretória e enfrenta questões que vão desde a estagnação econômica e o desemprego até o aumento da criminalidade, tendo ao mesmo tempo que administrar as aspirações dos negros e os negros dos brancos. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Inglaterra 24, África do Sul. Os ingleses pegam pesado. Concentração! Não tenha muita esperança. Nós somos uma desgraça. Ele conseguiu mudar uma nação inteira com um esporte chamado rugby. É um trabalho muito difícil. Eu quero fazer um brinde. Ao gosto da derrota. Bebam. Lembrem do gosto. E prometam a si mesmos nunca mais senti-lo de novo. Nós todos temos que superar nossas próprias expectativas. Nós somos mais do que um time de rugby. Se acostume com isso. Eu vou explicando até eles colocarem novamente. O que acontece? Nelson Mandela entendeu que para ele unir uma nação, ele precisava mexer naquilo que mais tange no coração de todo o povo, que é o esporte. Aqui no Brasil, o esporte mais aclamado é o futebol, mas deveria ter sido todos os esportes. Nós temos excelentes atletas de todas as modalidades. Na África do Sul foi o rugby. E ele chamou justamente o capitão do time de rugby da África do Sul para conversar. E ele espantou: o que Nelson Mandela quer comigo? Ele era da etnia branca e o Nelson Mandela da etnia negra. E esse homem, gente, ele realmente ele mudou a história do rugby sul-africano. Ele fez o time treinar nas mais mazelas aldeias da África com as crianças, mostrando às crianças como era o esporte, como que eles chegaram até lá, porque eles precisavam estudar. Além de incentivar as crianças, ele conseguiu unir uma nação. Quando o time de rugby da África do Sul chegou à Copa do Mundo, que foi na África nessa época, em 2018, eles chegaram à final. E foi o jogo mais violento, mais massacrante da vida deles. Eu adoro esse ator, para mim é um dos melhores que tem. Ele, todo filme que ele faz eu acompanho. A nação inteira, gente, ninguém via cor, ninguém via classe social, ninguém via se era homem, se era mulher, se era criança, todo mundo se abraçando. Nelson Mandela mostrou para eles que liderar é unir pessoas, é perceber que aquela pessoa, você que é gestor, igual a mim, quando você tem um liderado que ele está apático, de cabeça baixa, quieto, você sabe que tem alguma coisa acontecendo, que seja na empresa, que seja pessoal, correto? Todos os meus ex-liderados que trabalharam comigo, que eram homens, eu chegava e eu olhava um por um. Um ficava verde, outro ficava amarelo, quando tinha algum problema. O que você tem? O que está acontecendo? Nossa, você parece bruxo, mas não é. A gente se apercebe. Então, gente, é por isso que eu estou me lançando. Esse homem, para mim, na terra. Ouça o seu país! Olha, ouça o seu país. 7 minutos! Defesa, defesa, defesa! É isso aí! É o nosso destino! Jogando também com a terra. Temos que ser melhores que isso. Temos que surpreendê-los. Com compaixão, com controle e generosidade. Qual foi sua torcida de 63 mil sul-africanos? Foi a torcida de 43 milhões de sul-africanos.
É isso aí, gente. É sobre isso. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu chorei muito, porque eu sempre acompanhei a história dele, e como eu acompanho também a história de muitos líderes, Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce aqui no Brasil, foram mulheres que arregaçaram as mangas e deixaram tudo que elas tinham de mais confortável na vida para ajudar os mais pobres. A irmã Dulce aqui no Brasil, ela foi muitas vezes desacreditada porque ela queria construir um ambiente com um galinheiro. Olha o que é hoje o ambiente que ela construiu com doações. Então é sobre você querer fazer a diferença na vida da outra pessoa. É sobre você entender que nem todo dia você vai estar bem. Olha, eu nunca fui casada, já tive alguns relacionamentos e eu falo para vocês que eu nunca fui uma pessoa muito assim, a ter um temperamento muito forte. Mas eu sempre entendi que para dar certo, precisa compreender o outro. É parceria, é união, é compreensão, sabe? Você precisa ter amor, tanto a pessoa quanto a você. É saber que as dificuldades virão. As pessoas que vão jogar no seu favor estarão do seu lado, aquelas que não vão jogar não estarão. Deixaram de continuar na minha vida inúmeras pessoas que eu percebi que não me faziam bem. Pessoas que falavam assim, que isso, você não vai conseguir fazer isso não. Você que briga com todo mundo, que isso, não. Hoje, gente, as pessoas que não acreditaram falam assim, que isso. E eu falo dentro da empresa e fora dela. E hoje eu falo para você, Valéria Marcolina da Silva é uma mulher completamente diferente do que ela era ano passado. Não vou dizer muito longe, ano passado. Eu agradeço essa mulher aqui, ó. Eu falo com ela, a sua mensagem, Simone, chegou no momento certo, na hora que eu precisava me despertar. E coach é isso, gente. É despertar na pessoa o melhor dela. O meu propósito estava escondido dentro de mim. Eu tranquei esse propósito e ela despertou. Ela só mandou mensagem. Estou lhe convidando para participar do meu evento em Alphaville, dia 11. Aí eu olhei aquela mensagem, era o dia que eu estava mais chateada, eu tinha chorado muito dentro da empresa. Fui, conexão de imediato. E essa mulher me mostrou muito além do que eu estava acostumada a dizer. Eu até falei com a Lohana, que quando eu fui em Alphaville a primeira vez, que é o Centro Business de São Paulo, eu falei, o que eu vou fazer em Alphaville, gente? Isso eu, desse jeito, Cláudio. Eu falei assim, eu ia ver meus liderados, o que eu vou fazer em Alphaville? Aí a Maísa, que é uma das lideradas, que era minha super, falou assim, que isso? Vai lá e arrasa. Você arrasa em qualquer lugar. Por quê? Os ambientes que a gente costumava frequentar, nossa, viu como é que ela está vestida hoje? Nossa, viu como é que ela bebe? Viu como é que ela come? Nossa, você viu o que ela fez? Eu fiquei abraçada. Eu fui super bem recebida. A Simone, quando me viu, a gente não se conhecia, foi uma questão de abraçou, Fabiana, né? Então, assim, gente, é um mundo que você não sabe que existe, que são pessoas, igual a Ana falou, existem pessoas e pessoas. E, gente, eu agradeço a Deus todos os dias, porque Ele me mostrou um lado que eu não conhecia. Eu só achei que existia a empresa onde eu trabalho. E existe um mundo fora dela. E eu falo, a transição está sendo doída, tá? 18 anos, não são 18 dias. Mas eu agradeço ao Júlio todos os dias. E peço a Deus todos os dias pela saúde dele. Porque o que eu sou hoje como profissional, além do meu esforço, que eu esforcei muito, que eu corri muito atrás, eu agradeço a ele. Porque nenhum patrão ia dar oportunidade para uma colaboradora de show de produção igual ele deu a mim. E eu vou falar, eu pegava o serviço 6 horas da manhã e largava o serviço 11 horas da noite, porque eu não vi minhas filhas crescerem. Quando eu entrei na ZAP, a Paloma tinha 4 e a Caia, a Paloma 4, 5 e a Caia 8, 9. Ela escreveu, meu pai tinha acabado de falecer, porque ele teve um câncer de laringe. E eu vou falar, eu sou a filha mais velha, 5 irmãos, de uma cidade que eu não sou muito fã, porque a gente quando descobre o mundo, a cidade foi pequena, e o meu líder maior na terra, que era meu pai emprestado, tinha ido. Eu fiquei abandonada mais uma vez, porque a gente se sente abandonado quando o pai vai embora, mesmo que eu não morasse em casa. E eu pensei assim, putz, e agora? O que eu vou fazer? Então, a ZAP me salvou nesse sentido.
A pandemia, depois que veio, ela me mostrou que eu precisava dar um passo maior. As minhas filhas me mostraram que eu precisava melhorar como mãe, porque eu era aquela mãe, gente, que eu criei minhas filhas igual meu pai me criou. Castigo, couro, e eu não admitia nota baixa. E me era estudar, não precisa fazer nada em casa, não precisava estudar. E graças a Deus nos romperam. Então, assim, é sobre você entender quem você é. E, gente, quando a gente descobre qual foi o propósito da gente nessa vida, é tão bom, é tão maravilhoso, tão gratificante. E eu falo para vocês, obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo. E, assim, é os tópicos que eu levo na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Aplicar e receber os feedbacks, que são importantíssimos na nossa vida. Comunicação assertiva. Às vezes você precisa saber como que você fala, com quem você fala e o que você fala, né? Eu sei que tem um ditado mineiro que fala assim, a língua chicote do corpo, tá, gente? Se eu falar algum termo, vocês entenderem, vocês podem perguntar. O mineirês é estranho, a língua chicote do corpo. Trabalhe em equipe, sempre. Seja a equipe de casa ou a equipe corporativa, né, Flávio? Não tem nada melhor quando você tem uma equipe que ela trabalha unida, que ela é engajada, que ela é motivada, que o líder não precisa falar. Só de olhar, a equipe entende o que a gente precisa. Sempre treinar e desenvolver, tanto você quanto a sua equipe. Se você se treinou e desenvolveu, passe adiante, que é muito gratificante. Eles agradecem todos os dias. Saber ouvir. Então, graças a Deus, eu aprendi, tá, gente? Ser resiliente, ter empatia, força, foco e fé. São os 3 Fs que eu sempre trouxe na minha vida. Essa frase aqui, para mim, ela me acompanha todos os dias. Quem quiser ser líder, deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus Cristo. Então, eu falo que Jesus nos ensinou muito, deixou muito. Nós precisamos resgatar tudo que ele deixou da gente, todo o conhecimento, todo o ensinamento. Gente, nós somos a última geração que de fato está nessa terra, que nós queremos transformar de fato os nossos jovens melhores do que nós, serem melhores do que nós fomos. Nós herdamos uma geração, uma fortaleza, uma visão que era tudo muito limitado e nós conseguimos romper. Então nós precisamos deixar os nossos jovens, os nossos liderados, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, que eles são pessoas especiais, que eles podem ser o que eles quiserem, desde que eles tenham em mente que a base de tudo é a família, que a base de tudo é o conhecimento, é o respeito, é a sabedoria e é a fé em Deus. Sem Deus, sem Jesus, ninguém vai a lugar nenhum. E outra coisa, ninguém faz nada sozinho, tá? Todo mundo precisa se ajudar de alguma forma, ouvindo um ombro para chorar de vez em quando, uma palavra amiga, ou dar um apoio moral, dar alguma coisa. Quando é financeiro, se a pessoa consegue ajudar, dar uma ajuda financeira, porque hoje nós vemos aí, muitas pessoas, famílias em situações difíceis, mas infelizmente a gente não consegue ajudar todos. Então é sobre isso, gente. Hoje eu lanço meu movimento. Posso falar, né? É a minha primeira palestra, sou a mentorada da Simone. E confesso que eu estou um pouco nervosa, porque para mim falar em público hoje aqui, eu conversei com várias pessoas e eu falei com Deus assim, o senhor sabe que eu posso falar. Sou uma pessoa que fala, mas para falar para muita gente, por que eu não falo? Qual que é o meu problema? É na infância? Não, eu tive uma infância boa, tive, muito tranquila, apesar de não ter tido uma mãe presente, mas meu pai era. Fui uma adolescente da minha época, aproveitei tudo, fui muito feliz. Eu vivi, gente, cada momento da minha vida intensamente. Eu sempre muito intensa, eu não sei como é que eu não fui atriz da Rede Globo. Dramática, nossa, tudo fazia despertar de contrário, até entender que não era o caminho correto. Estou aqui, então eu agradeço de verdade. Amor, passa para mim só para eles darem mais, só para finalizar. O meu método de crescimento como líder, eu já falei. Isso aqui para mim foi fundamental. Mudança de atitude e comportamento que eu precisei
Gente, não foi fácil. Ai. Ô ser humano que era difícil, mas tô aqui. Visão de futuro, eu sempre tive essa visão que eu queria ser alguém muito além do que eu realmente era. Eu sempre começo pelo porquê e como. A capacitação, a empatia, aqui no meio. Saber ouvir, se auto-liderar, se auto-engajar, ser instrumento de motivação e inspiração, que eu quero ser sempre. Saber resolver conflitos internos e externos, os meus internos, todo dia eu brigo comigo mesmo. Eu chego num comum acordo com a Valéria e a Valéria interior. Os externos também, graças a Deus, hoje estou em paz. Construir novos laços, network e aprendizado diário. Gente, construir novos laços é o que eu faço desde que eu comecei nesse movimento. Não tem noção, quando eu conheço uma pessoa, igual a Luana, nós conversamos lá atrás, eu conversei com a Eli, a Rose, a Fernanda, a nossa conversando desde o WhatsApp, né, Fê? Então, assim, são pessoas que a gente é de imediato. Eu falo que o pastor Paulo Duarte fala uma questão que eu acho muito interessante. Você não precisa gostar de todo mundo, mas você precisa respeitar as pessoas. E as pessoas também precisam respeitar. Quando você não quer mais nada para a pessoa, dane-se, porque ele não fala outra palavrinha, né, gente? Ele é um pastor, ele não pode falar outra palavrinha. E eu sigo, e eu acredito que ele está certo. Você não precisa gostar de todo mundo, mas respeite. E isso está faltando. Então, aqui, eu só vou fazer a sustentação final, para depois eu passar para depois, porque senão vai estourar. Aprender a delegar tarefas e capacitar os outros é essencial para promover o crescimento e o desenvolvimento da equipe. Ao atribuir responsabilidades a membros da equipe, fornecer os recursos e apoio necessário para ter sucesso. O que acontece? Você é um líder, mas você não lidera sozinho. Você precisa ter braços para te ajudar com a equipe. Então, delegue. Hoje eu falo com meus lideranças são poucos. Isso aqui é de vocês, tá? Já passei o cetro, o manto e a coroa. Receba, porque eu vou pegar outro cetro, o manto e a coroa. E eles vão. Eu não preciso estar lá para eles poderem desempenhar as tarefas. Eles desempenham. Não é fácil, mas desempenham. Aqui é a parte do respeito, não é algo que você ganha quando se torna líder, assim, que você adquire. Você demonstra para o seu liderado que você conquista o seu respeito respeitando. Isso é uma troca mútua. Tá? Altruísmo, atender as necessidades das pessoas. Isso aqui, gente, eu acho que eu tenho que me posicionar um pouquinho. Eu quero atender as necessidades de todo mundo e a Gabriela não atende as minhas. E essa frase eu mesma fiz para mim mesma, porque eu estava tendo uns medidos. O dia que eu tiver medo de arriscar, não poderei mais liderar. Eu li isso também no livro. Mas para mim, por favor, que eu não consigo isso, não. Aí eu tenho aqui a frase final, se eu compartilhar toda a sua expertise, experiências vividas, você pode deixar, além de lições. Caiu aí, ok. Além de deixar lições valiosas, exemplos claros e objetivos que para tudo na vida é questão de saber ouvir. Escrever rápido, ser humilde, se colocar no lugar do outro, tanto na vida pessoal como na família, amigos, parceiros e também no âmbito profissional. Deixar um legado, né? Transbordar na vida das pessoas todo o nosso conhecimento, jornada, desafios, lutas e vitórias. Tudo nessa vida tem um porquê de acontecer, nada acontece por acaso. Eu trago isso comigo desde criança. Basta ter a visão e a sensibilidade de ver além. Isso aqui é um trecho do filme do Coach Carter, que é o Treinos da Vida, que é o Samuel Jackson, que ele era um treinador de basquete. Esse filme também é maravilhoso, mas não vai dar tempo de ver o vídeo. Passa o próximo para mim, filho, por favor. Aqui os meus agradecimentos. Em nome de toda a equipe, né, eu queria agradecer e agradecer a cada um de vocês que estão aqui me ouvindo. Espero que tenham gostado. Eu acho que essa é a primeira palestra, ainda estou um pouco nervosa, mas eu queria passar aquilo que estava queimando e ardendo no meu coração. Eu acho assim, é muito gratificante quando você se posiciona e você entende que você tem algo melhor. Aí tem um QR Code do meu Instagram, tá? O nome mudou, gente, porque eu tive que dar uma mexida. E esse aqui é meu grupo de WhatsApp. Se sintam à vontade para entrar, depois eu chamo um por um.
Quem quiser entender como é que é a minha metodologia, como que eu trabalho com a mentoria, eu explico 1 a 1. Também trabalho na área de RH como consultora, treinamento, recrutamento e seleção. Então, o que vocês quiserem entender como é a minha metodologia, como eu trabalho, entre no meu grupo, que no decorrer da semana eu chamo 1 por 1 e apresentei vocês também com o e-book que eu acabei de escrever. Muito obrigada a todos. Valeu! Acabou aqui, ó. Já costume, já. Quem? Eu? Não!